Esse vídeo é um divisor de águas e eu vou explicar por quê, tá? Recentemente eu vi alguns vídeos de uma pastora chamada Tânia Teresa. Aí eu fui investigar um pouco a teologia dela, no que ela crê, o que ela ensina por aí. Gente, eu descobri algumas coisas que quando eu fui abrir a minha Bíblia, eu não encontrei. É por isso que é importante você ler bons livros, comentários bíblicos e também uma Bíblia com uma versão um pouco mais atualizada. Por exemplo, você pode ler a ARA para estudos ou até mesmo a NVI para devocional. Você pode escolher. O importante é você entender aquilo que você está lendo, para que você não seja enganado. E eu vou explicar por que eu estou falando sobre tudo isso. E olha só, eu vou explicar por que eu estou falando sobre isso. Desde o primeiro dia que eu publiquei vídeo aqui no YouTube, eu sempre pego no pé de vocês. Leiam a Bíblia para que vocês não sejam enganados por aí. Só que tem gente que lê a Bíblia de óculos escuros e acaba acreditando na pastora A, no pastor B, simplesmente porque essas pessoas têm influência na mídia. Gente, parem com isso. Entre a influência de alguém, eu prefiro ficar com a Bíblia. Entre a sua opinião e a minha opinião, eu prefiro ficar com a Bíblia. Tá? Porque a Bíblia é a nossa regra e prática de fé. Pois então, vamos lá. Eu quero falar sobre um assunto delicado, muito delicado, que vai causar aqui, algumas divisões, mas é necessário. Eu quero falar sobre maldição hereditária. Você acredita em maldição hereditária mesmo estando em Cristo? Tem uma pastora no YouTube que ela é muito famosa porque ela fala sobre maldição hereditária. Será que é possível um cristão ainda ter maldição hereditária em sua família? Mesmo estando em Cristo, nasceu de novo uma nova criatura? Segundo a pastora, sim. Vamos assistir o corte? E pode pular, às vezes, uma geração para outra. Iniquidade do quarto até o quarto. Do pai nos filhos até a terceira ou quarta geração. Pode não vir no pai, pode vir no neto. Pode não vir no neto, pode vir no bisneto, né? Então, e outra coisa, Karina, é bíblico isso. Isso não é invenção de pastora Tânia Teresa. Sim, sim. Antes de Deus dar as leis dele no Monte Sinai, antes dele mandar escrever nas tábuas da lei, ou dele escrever com o dedo dele em tábuas de pedra, visitarei a iniquidade dos pais nos filhos. Ele já era assim. Realmente, essa maldição está na Bíblia. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então, perceba só, daqueles que me odeiam, tá bom? Então, entender o porquê que Deus ele amaldiçoa os filhos e os pais. É por causa disso. Tá bom? Aí depois você vai encontrar em Êxodo capítulo 34, versículo 7, Deus falando sobre agora misericórdia e perdão. Então em Êxodo 20, versículo 5, nós temos uma maldição. E em Êxodo 34, 7, nós temos Deus perdoando e usando de misericórdia para muitas gerações. Então perceba, gente, que existe uma balança muito bem nivelada. Mas vamos ver o que ela vai dizer aqui, né? Vamos lá. Deus não muda, nele não há mudança nem sombra de variação. Você vai entender pela Bíblia, lendo as histórias bíblicas. Vamos ver o dilúvio. Deus resolve exterminar uma geração por causa da corrupção do gênero humano. Escolhe Noé, sua família, para começar a nova geração. A maldição estava na terra, Deus fala, vamos fazer tudo novo agora. Quando termina o dilúvio, Noé, no capítulo 6... era um homem escolhido por Deus para começar a nova geração. No capítulo 9, ele sai da arca, toma um porre, fica bêbado, planta uma vinha. E um filho dele, vê ele nu e expõe a nudez do seu pai. Chama os irmãos, mostra o pai nu. E aí, qual é a maldição que vem? Maldito seja Canaã. Quem é Canaã? Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé. Quem que expôs a nudez do pai? Foi Cã. Por que é maldito Canaã? Porque Canaã é herança, é o filho de Cã. Maldito seja o filho daquele que teve a responsabilidade pessoal de desonrar o pai, de expor a nudez do pai. Responsabilidade pessoal é de Canaã, é de Cã. A maldição é de Canaã. E essa maldição foi tão terrível na Bíblia que foi responsável por amaldiçoar todo um povo de toda uma terra. Porque ninguém no meio do caminho se arrepende, ninguém no meio do caminho pede perdão.
O que você acha? Por que você acha que quando Deus chama Abraão, sai da tua terra, da tua parentela para a terra que eu te mostrarei, você vai ser abençoado e te farei uma grande nação? A promessa era só de bênçãos. Por que você acha que veio o cativeiro de 430 anos do povo no Egito? Porque foi consequência do pecado de Abraão, de haver oferecido sua mulher para o faraó. Ela é minha irmã, pode levar, não é minha mulher. Ele chega para Sara e fala, se disser que é minha esposa, eles vão me matar. Mas se disser que é minha irmã, por amor a você, vão me tratar bem. Pode levar Sara, é minha irmã. Você vai entender por que depois, 400 anos, a geração que vem de Abraão tem que ficar presa no Egito. Não é essa a causa do povo ficar cativo no Egito. Porque José, ele fez boas obras, ele foi um ótimo governador no Egito. O que diz o texto em Êxodo, no começo? Que o faraó daquela época não reconheceu os feitos de José. E então começou a oprimir o povo hebreu. Então esse foi o motivo. Não existe ali, por exemplo, uma mensagem muito clara dizendo que foi por causa da idolatria. Pode ser que foi uma das causas, mas não foi a causa principal. Tá muito bem claro isso lá em Êxodo, tá bom? Bem no primeiro capítulo. Aí depois Deus envia Moisés liberta o povo e tudo mais. E Deus começa a trazer maldição sobre o Egito. Parece que agora as coisas invertem completamente, né? Então, gente, precisamos tomar muito cuidado com algumas afirmações que a gente tem, principalmente tratando-se de Bíblia, porque todo mundo tem acesso à Bíblia. Então, tudo que você falar por aí, você tem que ter convicção bíblica. Então, não foi por causa da idolatria do povo que Deus fez com que o seu próprio povo ficasse exilado no Egito. Foram outros motivos. Tá bom? Então, nós temos que contextualizar aquilo que nós estamos lendo. Tá? Onde o povo está inserido? No Egito. Por quê? Entendeu? Então tem que explicar. Então, não é somente falar, foi por causa de Abraão. Gente, Abraão recebeu uma promessa maravilhosa. Sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Uma terra que manava leite e mel. E o povo vai entrar só depois. Eles vão ficar 40 anos no deserto. Eles vão ali murmurar contra Deus e Deus vai amaldiçoar muitas pessoas. Nós temos depois uma passagem que diz que o povo ficou murmurando de uma certa forma tão elevada que Deus enviou serpentes e picou aquele povo. E Moisés levantou uma serpente de bronze e o povo olhou para aquela serpente e foi curado, né? Na verdade, algumas pessoas. É interessante que depois Jesus, do Novo Testamento, ele vai usar a mesma passagem para falar que, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado. Então, nós temos que entender todo o contexto, tá bom? Mas vamos lá. E ainda não tinha o Monte Sinai, ainda não tinha as tábuas da lei. Não estava escrito ainda. Já havia uma consequência. Mas havia o caráter de Deus que sempre foi esse. Deus não muda, nele não há mudança nem sombra de variação. Então, por que eu comecei? Porque eu comecei a ver a minha família, eu comecei a ver as famílias da Bíblia. Eu comecei a ver as famílias ao meu redor. Eu comecei a aprender na prática. Chega uma família que tem 3 malucos na família, tem 3 doidos, tem... Olha só, mas espera aí. Você tá assistindo esse vídeo e não deu like ainda? Dá o like. Dá o like, varão. Não esquece não, pelo amor de Deus, tá? Deixa o like porque o YouTube recomenda para outras pessoas. E olha só, não custa nada, tá bom? Vamos lá? Vamos retornar. 3 doidos. Além dos 3 doidos, tem 4 pessoas com tumor na cabeça. Além disso, tem um cego, tem um surdo. Você faz o mapeamento dessa família, você vai encontrar feitiçaria, ocultismo, práticas espirituais malignas. Por que nas práticas espirituais malignas a herança é doença na cabeça e no pescoço? Seja no corpo físico ou seja no corpo emocional. Porque essa é a parte entregue para demônios. A cabeça é entregue. O espírito entra e toma a mente. Como que uma pessoa psicografa? Porque a mente dela está na mão de um espírito. Realmente, de um certo modo, ela tem razão. Eu vou explicar quanto à questão de doença, tá? Se você olhar no Novo Testamento, tem passagens que realmente ali revelam que demônios podem possuir pessoas e trazer doenças. Isso pode acontecer, tá? Por exemplo, nós temos um relato em Marcos sobre um jovem
que ele se debatia nas paredes, se lançava no fogo, na água para se queimar, porque estava sendo possuído por um demônio. Então, o demônio em si, ele pode levar as pessoas à morte e causar doenças, né? Por exemplo, se uma pessoa vive se debatendo pra lá e pra cá, vai causar hematomas no seu corpo e depois pode vir alguma doença. Agora, sobre essa ideia de que, por exemplo, passa de pai para mãe, de mãe para filho, gente, a gente quebra esse argumento dela com apenas uma passagem bíblica. Por exemplo, quando os discípulos eles se deparam diante de um cego, eles perguntam a Jesus: olha, quem foi que pecou, ele ou os seus pais? Jesus responde: olha, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Ou seja, Jesus, ele tá quebrando essa ideia de maldição hereditária. É tipo assim, olha, o pai dele pecou, a mãe também, então ele nasceu assim, não é Jesus? Jesus, não, peraí, não é bem assim que funciona. Então Jesus está quebrando essa ideia de que essas doenças passam de pai para filho, de filho para neto, neto, e aí vai. Não, gente. Cuidado com isso. No Novo Testamento não existe mais maldição hereditária. Em Cristo, toda maldição hereditária é quebrada. Então essa ideia, eu sou cristão, mas eu creio que estou levando na minha vida espiritual as maldições hereditárias dos meus pais. Parem com essa baboseira, gente. Com essa besteira. Pelo amor de Deus. Será que vocês não leem a Bíblia? Pelo amor de Deus, não caiam nessa falácia. Em Cristo não existe mais maldição hereditária. Deixa ela falar, tá? Depois eu vou comentar novamente. Pelo amor de Deus, vamos lá. Consequências espirituais, doenças nessa parte do corpo. Você faz um mapeamento, tá lá, é como matemática isso, né? Por que eu comecei? Porque eu comecei a ver famílias, eu comecei a ver legados, eu comecei a ver histórias como da Valentina, que nasce com enfermidade para morrer, mas tinha um histórico familiar. Resolve o histórico familiar, resolve a enfermidade. E aí, como Deus me fez juíza para isso, eu comecei a ver o aspecto legal, espiritual. E foi ficando tão claro para mim, tão claro, né? Que não tem como você argumentar contra. Eu já fui chamada, Karina, para debate com teólogos. Está lá no meu canal no YouTube, está gravado, está lá. Não tem como argumentar contra a Bíblia. Não tem. Não tem. Ela tá falando que tá certa. Gente, olha só. É impossível, repito, é impossível você ser cristão, nasceu de novo e carregar a maldição hereditária em você. É como se a obra salvífica, o sangue de Jesus, tudo isso não fosse suficiente para quebrar qualquer tipo de maldição hereditária. Eu creio que pessoas que não são convertidas, elas estão praticamente nas mãos de Satanás. E Satanás pode fazer o que quiser. Aí já é outro contexto. Mas eu estou falando de pessoas convertidas, que nasceram de novo e que têm comunhão com Cristo, tomam Santa Ceia, etc. Não, gente, não tem como essas pessoas terem maldição hereditária. Aí, eu queria perguntar para essa pastora em qual texto bíblico no Novo Testamento, porque nós estamos na Nova Aliança, que diz que realmente existe maldição hereditária. Não existe. Inclusive, se você ler as cartas paulinas, não tem nem menção sobre isso. Não tem. Por quê? Porque Paulo entendeu que não existe maldição em Cristo. Não existe mais. E depois eu vou mostrar outros textos bíblicos, tá bom? Vamos lá. É impossível argumentar contra o que está escrito. Não é? Está escrito. E na cruz do Calvário, a maldição não acabou? Ela pode acabar na cruz, como o pecado pode ser trocado por perdão. Olha só o que ela falou. Tipo, ela tá abrindo agora uma opção. Olha, sim, pode ter quebrado ou não a maldição. Gente, que loucura! Agora, olha só isso aqui. Na minha cosmovisão bíblica, pelo que eu entendo sobre batalha espiritual e também teologia bíblica, o que ela falou aqui é quase uma heresia. Não existe quase heresia, né? Ou é heresia ou não é. Na verdade, é uma heresia. Eu vou explicar por quê. Quando você diz que o sacrifício de Jesus não é suficiente para quebrar a maldição hereditária, você está negando praticamente a obra salvífica de Cristo na cruz. Eu quebro essa ideia dela com apenas um texto bíblico. Gálatas. Paulo, ele coloca o machado na raiz. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Ou seja,
Toda maldição que era contra nós foi quebrada na cruz de Cristo. Se você é cristão e duvida que realmente o sacrifício de Cristo não foi suficiente para quebrar qualquer tipo de maldição, se converta. Se converta. Procure outra religião, porque você está negando a obra salvífica de Cristo na cruz. É isso que você está negando e você não está nem percebendo. E a doença pode ser trocada por cura, mas tem que ir para a cruz. Não é automático. Tem que ir para a cruz. Só um ato de conversão, né? E o processo de conversão não faz com que você seja liberto, né? Olha certas bem, coisas. quando você escuta dizer assim, aquele que está em Cristo é nova criatura, coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Muitas pessoas usam essa frase para dizer, não tem mais nada para te afligir. Nada me pega. Isso só pega para quem não é de Jesus. Quem está né? em Cristo está no lugar onde ele pode ser limpo de toda a sujeira que ele tem. Por isso que Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo ramo que está em mim, meu pai limpa. Estar em Cristo é estar no lugar onde pode ser limpo, mas não é o lugar onde chegou limpo. Sim. É o lugar onde você vai passar pelo processo de limpeza, né? Agora, deixa eu dizer algo que é muito importante para o ouvinte, né, do seu programa de podcast, ouvinte do canal do YouTube, onde eu também ensino. Nós precisamos entender que não solucionar as maldições não nos tira a vida eterna. Tem gente que é turrão, não quer receber essa verdade, quer viver aí despencando daqui e dali, passando dificuldade financeira, tendo doenças. Jesus veio para você ter vida abundante. Ele diz, ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A salvação, ela é assegurada no momento da conversão. Salvação significa, não vai ter a morte eterna, vai ter vida eterna. Não vai ter o dano da segunda morte. Todo mundo vai ter a primeira morte. Todo mundo vai morrer a primeira vez porque o corpo vai voltar para o pó. Qual vai ser o dano da segunda morte? Separação eterna de Deus. Não se converteu, só tem um jeito de chegar até Deus, é pelo Filho. Só tem um caminho, é o Filho, não tem outro. Mas Deus não quer te dar só a vida eterna. Ele quer te dar a vida abundante também. Você não encontrou-se com Jesus para ter a vida eterna só. Eu me converti com 14. Se vocês perceberem, ela está tentando defender uma teologia da prosperidade e uma teologia da confissão positiva. Porque ela está defendendo o seguinte, olha, você que é convertido, está em Jesus, ele veio trazer vida e vida com abundância. Essa forma de falar, né, vida com abundância, para ela entende, por exemplo, que é uma abundância que está na terra. Gente, isso daqui é puro neopentecostalismo. É que ela, sim, ela disfarça bem, mas ela tem a mesma ideia do Edir Macedo, do Valdemiro Santiago, e também dessas pastoras aí que tem essa ideia, por exemplo, de demônios territoriais ou espíritos territoriais. Realmente você segue essa pastora aqui? Realmente você liga a sua TV e assiste vídeos dessa pastora? E você acredita em tudo que ela diz? Gente, será que não deu para entender que ela é adepta da teologia da prosperidade e da confissão positiva? Provavelmente, pergunta para ela quais são os livros que ela lê. Deve ser Benny Hinn, Kenneth Hagin, Joel Osteen. Esses caras por aí que acreditam em demônios territoriais ou espíritos territoriais, maldição hereditária mesmo estando em Cristo. E vocês estão sendo alimentados com esse tipo de teologia na casa de vocês. É isso mesmo que vocês vão ensinar aos seus filhos? Que Cristo não foi suficiente para quebrar toda a maldição que era contra nós? É realmente isso que você vai ensinar aos seus filhos? Complicado isso, hein? Tenho 74, fazem 60 anos que eu estou na Terra com a vida eterna garantida. Vamos supor que Deus me dê a graça de viver até os 120, eu tenho pedido isso a Ele. Aí a vida eterna é tudodebom.com. Maravilha! Mas e os 120 anos na Terra? Sim. Cadê, né? A abundância. Tem portas que foram abertas. Sim. E que não foram fechadas. E aquele que vem para matar, roubar e destruir, tira a vida abundante. O interessante é que esse texto que muitas pessoas usam por aí, né? O diabo veio para matar, destruir, etc. Na verdade, não está falando sobre o diabo exatamente. Tem muita gente que interpreta errado essa passagem bíblica, tá bom? Então, você percebe que ela está saindo um pouco do rumo
da ideia dela sobre maldição hereditária. Agora, ela já está partindo para a ideia de que Deus quer que você viva bem no mundo, tá? E Deus realmente quer que você seja um filho abençoado. Agora, não é uma promessa de Jesus. Olha, você vai ter casa, você vai viver 120 anos. Não é uma promessa. Jesus prometeu apenas vida eterna. Jesus falou o seguinte, olha, vocês terão tribulações, provações na vida, mas fiquem firmes. Fiquem firmes. É complicado, gente. Esse tipo de teologia, ela é muito perigosa. O ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Ele não está falando de vida eterna. Ele está falando da vida aqui e agora. Porque na vida eterna, Satanás vai estar preso num lago de fogo e de enxofre. E não faz mais nada de matar, roubar e destruir. Acabou. Acabou. Né? E Deus não quer que nossa vida seja... É a mesma ideia do Edir Macedo. Olha, meu irmão, se você quer ser próspero na vida, vem aqui na Universal na sexta-feira forte. Porque aqui você terá vida e vida com abundância. Você irá ganhar um carro, você irá ganhar uma casa, porque Jesus prometeu vida e vida com abundância, meu irmão. É assim que essas seitas acabam enganando as pessoas. Dizendo que Jesus prometeu coisas materiais, casa, carro, ouro, prata, e ele não prometeu isso. Vida em abundância é a mesma expressão que Jesus usa quando ele fala com a mulher samaritana, uma água que jorra para a vida eterna. A todo momento, os ensinamentos de Jesus eram sobre o quê? Sobre a vida eterna. Ensinamentos espirituais. É só você ver o Sermão do Monte. A todo momento são coisas espirituais. Não tem nada a ver com coisas materiais. Então tome cuidado com isso, tome muito cuidado. Já menos do que abundante. Ele é bom o tempo todo. Mas ele é justo. O mundo espiritual é legal. Se abrimos portas, e por ela o inimigo entrou, o próprio inimigo reivindica o direito de fazer aquilo que faz para tirar a vida abundante nossa. E quando eu falo isso, eu elimino a possibilidade das pessoas falarem, poxa, então você está dizendo que eu vou para o inferno? Não. Ela está falando que quem nos coloca na desgraça é Satanás. Então o crente não gosta de trabalhar. O crente não entrega um currículo. Não ama a sua esposa. A vida do crente está uma desgraça, mas a culpa é de Satanás. A responsabilidade minha não existe, né? Interessante. Não estou dizendo isso. Agora, quando a Bíblia fala de bênçãos e de maldições, vamos dar exemplos. Levítico 26 mesmo. Bênçãos, vai ter chuva no tempo certo, chuva temporânea. Bênçãos, vai ter recursos financeiros suficientes até para emprestar. Bênçãos, vai ter filhos, vai gerar famílias. Bênçãos, vai ter saúde física, saúde mental. Bênçãos, vai ter prosperidade. Maldição, não vai ter chuva, não vai ter os filhos, não vai ter saúde mental, não vai ter saúde física. Espera aí. Chuva, dinheiro, filho, saúde mental não é assunto de eternidade. É assunto dessa vida. Novamente, ela cometeu um anacronismo bíblico. Ou seja, nós estamos na nova aliança e ela está usando argumentos do Antigo Testamento para defender uma ideia que não existe mais hoje. Então, por exemplo, como que as pessoas eram abençoadas no Antigo Testamento? Através da obediência na lei de Deus. Então, se eu obedeço a Deus, eu não me prostro diante de outros deuses, Deus vai me abençoar. Só que no Novo Testamento, como que, por exemplo, você vai carregar essa ideia, por exemplo, de obediência à lei? Não tem mais como, porque ninguém consegue guardar a lei. Agora, a obediência é em Jesus, através da fé em Jesus. Justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus. Então, no Novo Testamento, é em Jesus que nós temos bem-aventuranças e justificação. Agora, nós não podemos usar o Antigo Testamento para falar de maldição hereditária e chegar no Novo Testamento e dizer que tudo ainda está válido. Gente, não é assim que funciona. Faltou aqui um pouco de coesão bíblica. Então, gente, tome cuidado em acreditar nessas heresias, tá? E quando eu digo heresia,
Eu estou dizendo porque em Cristo não existe mais maldição hereditária. Olha só, mais um texto que quebra completamente a ideia dela sobre maldição hereditária. Romanos 8, do versículo 1 até o 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Olha só, agora já não há nenhuma condenação. Não somos mais condenados, somos justificados pela fé em Jesus. Portanto, toda maldição que era contra nós cai por terra. Cai por terra, porque Jesus agora é o nosso justo juiz. Jesus agora é o nosso libertador. É aquele que nos purifica através do seu sangue carmesim. Jesus agora, na nova aliança, no Novo Testamento, ele não fala sobre maldição ou até mesmo bênçãos. Não. Ele fala sobre crer nele e, sendo assim, a pessoa seria bem-aventurada. Então perceba que são dois contextos. Tá? Então, é meio complicada essa visão dela, mas vamos lá, né? As maldições atrapalham a vida que Deus quer te dar agora. Agora. Então, eu posso ter as duas coisas. Eu posso ter a vida eterna, eu posso ter a vida abundante até o dia que eu fechar os olhos e partir dessa, né? E eu desafio você que está me ouvindo, procure se informar a respeito disso. Procure entender essa história, porque muitas coisas podem estar acontecendo na sua vida, porque não quer receber a verdade. A Bíblia fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Sim. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu falo que só a oração ela é poderosa, mas se a gente não buscar o conhecimento, não buscar o entendimento, né, da palavra de Deus e de tudo que está, né, implícito ali na Bíblia, né, a gente realmente fica preso, né, na questão da religiosidade e não percebe o porquê não está avançando. Você percebe que às vezes muitos cristãos padecem por essa falta de conhecimento? Muito, mas de buscar só pela... eu estou aqui orando, eu faço bem, eu faço a minha parte e esquecem de coisas tão importantes. Muitos. Até porque a oração, ela não passa do teto se tem algum obstáculo para ela passar, né? Gente, a todo momento que eu ouço essa mulher falando, eu já contei aqui umas 4 heresias. É que dá pra fazer um vídeo de 2 horas. Esse vídeo vai ficar longo, tá? Ela falou que tem certas orações que não passam do teto, né? Pera aí, vamos com calma. Deus recebe nossas orações. Entretanto, no Novo Testamento, você realmente tem algumas passagens que falam sobre isso. Por exemplo, se você maltratar a sua esposa, a sua oração é impedida. Se você, por exemplo, não ama a sua esposa conforme Cristo nos ensinou, como ele amou a igreja, e você, por exemplo, bate na sua mulher, etc., a sua oração não chega a Deus. Diz, aquele que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a oração é abominável. Sim. O profeta Samuel foi orar por Saul. Deus falou, não ora por ele, porque eu não vou escutar a sua oração. Se você é cristão, defenda uma ideia cristã. Se você é judeu, defenda uma ideia que vem da tradição judaica ou até mesmo da lei, tá? Mas não perca o seu foco. Ela, de novo, está voltando no Antigo Testamento para falar sobre batalha espiritual que acontece hoje em dia em Cristo Jesus. Agora está falando sobre a obediência à lei. Obediência à lei. Guardar os 10 mandamentos, guardar isso ou aquilo para você ser bem-aventurado, receber bênçãos ou até mesmo, se não guardar, receber maldições. Ele já está falando agora sobre Samuel. Então, peraí, você é judia? Você realmente sacrifica animais? Você adora no templo? Então não faz sentido você pegar textos do Antigo Testamento que tinham um contexto diferente para aplicar aos cristãos hoje em dia. Entende? É esse anacronismo que me traz assim uma agonia. Gente, é impressionante, mas vamos lá. Então, você precisa descobrir, tem uma causa? Tem. Então, nós vamos tratar a causa. Vamos tratar essa causa. Tratou a causa, acabou o sintoma. Beleza, agora que você já assistiu o vídeo aí dessa pastora falando sobre maldição hereditária, em primeiro lugar que pastora já não existe na Bíblia, né? Não temos nenhuma passagem indicando que mulher pode ser pastora. Não temos. A segunda coisa, maldição hereditária em Cristo não existe. Não tem nenhuma maldição que fique de pé diante da cruz de Cristo. Não existe. E o que essa pastora está pregando nas redes sociais é uma baita de uma heresia. Pode perguntar para qualquer teólogo sério por aí.
Ó, você crê que no Novo Testamento tem alguma menção sobre maldição hereditária? Olha, será que os discípulos realmente sabiam que eles tinham maldição hereditária? É por isso que Pedro negou a Jesus? É por isso que Judas, ele se jogou ali do precipício e tudo mais? Será que é porque eles tinham maldição hereditária? Gente, isso é um absurdo. É tipo assim, olha Pedro, você negou Jesus, agora você tem maldição hereditária, porque os seus pais negaram outras pessoas. Gente, deixa eu explicar antes de encerrar esse vídeo, tá? Eu creio que tem um tipo pedagógico de ensinamento. Por exemplo, se meu pai é alcoólatra, se minha mãe, por exemplo, fala palavrão, e eu vivo nesse ambiente, eu acabo imitando o comportamento dos meus pais. Isso não é maldição hereditária. Maldição hereditária é quando essas doenças, esses problemas, são carregados de gerações em gerações. Tá? Aí é diferente, mas no Novo Testamento, em Cristo, uma pessoa que nasceu de novo, não tem maldição hereditária. O mal não pode mais tocar nessa pessoa. Se eu disser assim, existe maldição hereditária nas pessoas que estão em Cristo, isso é uma heresia. E quando eu digo isso, eu estou afirmando o seguinte: tudo o que aconteceu ali na cruz, a morte do meu Salvador, não foi suficiente para quebrar a maldição que tem na minha família. E se realmente você está em dúvida sobre essa ideia de maldição hereditária e sobre a teologia dessa pastora, faz o seguinte: procura no YouTube alguns vídeos dela. Você vai ver que só tem heresia. Só tem heresia. E, gente, heresia é um ensinamento deturpado do evangelho, ou uma doutrina que não consta na Bíblia e eu digo que é bíblico. Entendeu? Então isso é uma heresia. Heresia pode ser por vários motivos, né? Negar a divindade de Jesus, negar, por exemplo, a ação do Espírito Santo. É por isso que eu falo, leia a sua Bíblia. Pare de ficar aí sendo discipulado por pessoas da internet. Então, galera, é o seguinte, esse foi o nosso vídeo e eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, não se esqueça, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E se você quiser fazer teologia comigo, é só clicar no link que estará na descrição desse mesmo vídeo, tá bom? Até mais, Deus te abençoe.